Ei, tudo bem? Meu nome é Euler, eu sou aluno do 7º período de odontologia do Uniptan. Estou aqui com minhas colegas de classe, a Fernanda, a Letícia. E como o mês de maio é o mês ao combate ao câncer, estamos convidando um professor de estomatologia para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões, para ele nos orientar e passar informações importantes nesses quesitos. Professor Breno Tchefen Peixoto. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite por participar desse podcast. E eu vou procurar esclarecer ao máximo, de forma bem simples, todos os questionamentos que vocês possam vir apresentar. Com certeza. Professor, para começar, o que é exatamente a estomatologia? Qual a sua importância na área da saúde bucal, de uma maneira geral? A estomatologia é uma especialidade da odontologia que foi reconhecida como tal em 1992. O termo estômato, do latim, quer dizer boca. Então é uma área que foca muito no maior conhecimento da cavidade oral, nas suas características anatômicas, e também procura fazer diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças que possam vir se manifestar na cavidade oral, e também manifestações orais de doenças sistêmicas. A gente sabe que uma grande gama de patologias sistêmicas, muitas vezes as suas primeiras manifestações são na cavidade oral, o que coloca o cirurgião dentista num papel fundamental no diagnóstico precoce e também no encaminhamento para tratamento médico nos casos indicados. Que interessante. Você pode dar algum exemplo de alguma dessas doenças sistêmicas que aparecem primeiro na cavidade oral? Sim, um exemplo clássico que a gente cita muito, no caso a candidíase oral. A candidíase oral é uma infecção causada por um fungo, em geral, uma espécie Candida albicans, que é comum, esse fungo está presente na pelo menos 50% da cavidade, 50% das pessoas, só que normalmente esse fungo não causa doença. Mas em situações que o indivíduo desenvolve alguma patologia que leva a uma queda do seu sistema imunológico, esse fungo acaba desenvolvendo a capacidade de se manifestar como doença, no caso aí a candidíase, certo? Várias outras situações, por exemplo, alguns tipos de anemia comuns, como anemia ferropriva, é muito comum também o indivíduo apresentar quelite angular, aquela pequena feridinha ali no canto da boca, que acaba sendo uma forma diferente de manifestação de candidíase também. São exemplos aí comuns, clássicos, que a gente pode passar nesse momento. Perfeito. E agora falando um pouco mais sobre o público etilista e tabagista, quais são as manifestações orais mais comuns para esse público? O consumo de cigarro e de bebida etílica, bebida alcoólica, provocam agressão nos tecidos orais, no organismo como um todo, mas especificamente aqui no nosso interesse na cavidade oral. E essa agressão, no caso, por exemplo, da bebida, uma agressão química, e no caso do cigarro, uma agressão química e física, porque o cigarro tem ainda o fator da alta temperatura da fumaça do cigarro também provocar algum nível de agressão. E a gente sabe que o organismo, quando sofre algum tipo de agressão, logo vão ser desencadeados mecanismos relacionados ao processo inflamatório. A inflamação ela se caracteriza por alterações vasculares, vai ter também alteração, tendência a edema no local. Essas alterações vasculares fazem com que áreas inflamadas fiquem mais avermelhadas, com mais tendência a mudanças, né, que acabam caracterizando os quadros inflamatórios. Então, esses agentes, tanto o cigarro quanto a bebida, a curto prazo, eles são capazes de desencadear processos inflamatórios que muitas vezes podem interferir em mecanismos fisiológicos da cavidade oral, como, por exemplo, pode interferir na produção de saliva, levar a uma diminuição da produção de saliva,
Isso vai abrir portas para que agentes infecciosos como a própria candidíase, a cândida que eu acabei de citar para vocês, acabem se estabelecendo como doença. Isso, a curto prazo, a gente vê o estabelecimento de muitos processos inflamatórios. A médio e longo prazo, essa agressão contínua do cigarro e do tabaco, é importante lembrar que existe uma grande sinergia entre o cigarro e a bebida, um potencializa muito o efeito do outro, vai começar a interferir nos próprios mecanismos de proliferação celular dos tecidos, e em algum momento essa proliferação celular pode apresentar algum tipo de alteração em genes envolvidos, que pode levar ao aparecimento de um câncer oral, por exemplo. Então o câncer ele já surge, vamos dizer, a médio, longo prazo. Então aqueles indivíduos que fazem uso desses componentes aí por um longo período aumenta muito o risco de surgir cânceres orais. Sim. Professor, o uso de tabaco pode causar mudanças visíveis na boca, como manchas, feridas? Como que esses sinais podem evoluir para doença mais grave, como câncer de boca? Como eu comentei, né, a agressão física do cigarro, da alta temperatura, pode atingir tanto a agressão física quanto a agressão química, pode agredir esses tecidos, fazer com que esses tecidos deixem de executar as suas funções, que uma das características clássicas da inflamação é que aquela estrutura inflamada perde a sua funcionalidade, né? Tem um pouquinho de perda aí da função, e isso pode levar à diminuição da produção de saliva, isso pode predispor situações inflamatórias gengivais, que podem evoluir para situações periodontais. A fumaça do cigarro também pode provocar manchas nos dentes, pode provocar mancha na mucosa, a chamada melanose do fumante. Alguns autores acreditam que essa melanose pode estar relacionada a casos específicos aí de melanoma oral, certo? Então, de uma forma geral, a fumaça do cigarro, ela traz consequências graves, né? E principalmente quando associado ao uso de bebidas alcoólicas, principalmente bebidas destiladas. Bebidas destiladas são muito mais agressivas para os tecidos orais do que eventualmente bebidas fermentadas, né? Não que bebidas fermentadas não sejam preocupantes também, mas as destiladas elas têm uma relação maior com o próprio desenvolvimento do câncer oral. E qual relação que seria essa, que faz elas serem mais potentes do que as outras? O fato do indivíduo fumar pode aumentar a possibilidade de desenvolver câncer oral. Só que se esse indivíduo fuma e bebe, ocorre uma sinergia entre esses dois agentes. Um agente acaba contribuindo para os efeitos maléficos do outro. Certo? Então, dessa forma, não são duas situações isoladas, cada uma interagindo por si. Uma acaba contribuindo com a outra. E levar em consideração também que o uso contínuo de cigarro e de bebidas etílicas vão trazer consequências com relação à própria absorção de nutrientes, vão começar a comprometer o sistema imunológico da pessoa, e muitas vezes esse sistema imunológico ele também participa do processo de prevenção de aparecimento de doenças, tanto inflamatórias como doenças neoplásicas também. Agora, em relação um pouquinho mais sobre a bebida, a bebida ela é comumente difundida na sociedade como em alguns males, como se beber não dirija, causando alteração psicológica. Mas em relação às alterações bucais, você consegue me explicar um pouquinho sobre elas? Aonde que essa bebida ela age nas mucosas orais? O álcool etílico, ele é um agente agressor, certo? Que vai atingir as células da mucosa oral especificamente, e essa mucosa oral, como todo tecido agredido, ele procura tentar se proteger, certo? Isso começa a provocar alterações no próprio comportamento dessas células. Muitas vezes essas células vão aumentar a produção
células de mucosa, elas podem aumentar a produção de queratina, o que vai fazer com que áreas de mucosa, normalmente avermelhadas, comecem a formar áreas de placas brancas, né? Essas placas brancas indicam uma queratinização excessiva desse tecido, é uma agressão que provoca reações dessas células. Provoca também alteração na proliferação dessas células, então a cada nova mitose, a cada nova divisão celular, né? E isso é exacerbado por essa agressão, em algum momento, alguns genes envolvidos com essa proliferação celular podem apresentar algum tipo de mutação, fazendo com que a cada divisão celular uma célula filha comece a apresentar características bizarras quando comparadas às características da célula mãe. Então, são aquelas chamadas atipias celulares que essas células podem começar a apresentar. Em algum momento isso começa a tomar conta de toda aquela mucosa, de todo aquele epitélio, certo? E quando todo o epitélio está tomado por células com essas características atípicas, é justamente aquilo que a gente vai chamar que é um carcinoma in situ, né? Ou seja, um carcinoma que ainda está restrito à área de mucosa. Mas em algum momento essas células malignas de origem epitelial podem romper a membrana basal, proliferar naquele tecido conjuntivo adjacente, atingir circulação linfática, atingir circulação hematogênica também, e dessa forma essas células malignas podem se disseminar pelo corpo, caracterizar aquela situação que é típica das neoplasias malignas, que é a chamada metástase. Perfeito. Porque, na verdade, assim, também, quando as pessoas pensam no uso de tabaco, é mais fácil elas associarem a manifestações orais, né? Por exemplo, manchamento dos dentes ou outras que são mais comuns. Mas quando a gente pensa em bebida, é uma coisa muito comum, né? A gente ver. Mas as pessoas, às vezes, não associam ou nem sabem que elas podem também, assim como o tabaco, gerar manifestações também, né? A verdade é que com a evolução da própria ciência, da compreensão do mecanismo das doenças, uma maior compreensão foi se dando ao longo dos anos. Então, há 100, 150 anos atrás, pouco se sabia sobre os malefícios do tabaco, da bebida, né? Mas com o avanço da ciência, com um número maior de informações, essas informações foram chegando. Só que muitas vezes o hábito da sociedade ela não acompanha o pensamento científico. Às vezes na comunidade científica essas informações elas acabam funcionando mais rapidamente do que na sociedade. Então muitas vezes pessoas que fazem uma família que sempre teve aquela cultura de consumir bebidas alcoólicas, e isso são hábitos que são passados de pai para filho, muitas vezes isso não consegue ser estabelecido, né? Eu já estou hoje aí nos meus 55 anos, eu sei que hoje em dia a tolerância ao uso do tabaco, da bebida, é muito menor do que, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, né? Porque na minha infância era comum a gente ver propaganda de televisão, de cigarro, de bebida, era comum as pessoas, até gerações antes das minhas, geração dos meus pais, o hábito de fumar era algo que era considerado chique, elegante, né? E hoje em dia, graças a Deus, as novas gerações, eu incluo vocês, já são uma geração que já tem uma mudança muito grande nessa postura, né? Então é muito incomum, por exemplo, a gente vê um estudante universitário hoje fumando. No meu tempo de faculdade era extremamente comum, certo? Então é uma questão assim de mudança de padrão, de paradigma, que vai sendo estabelecido pela sociedade gradativamente, né? E vocês, como jovens, têm um papel importante nisso, né? Na mudança de hábitos e de costumes da população, principalmente aqueles negativos, né? Breno, e sobre o cigarro eletrônico, que hoje os jovens fazem uso, o que o senhor tem a dizer? Tem a diferença entre o tabaco e o cigarro eletrônico? Então, o cigarro eletrônico, ele, na verdade, ele também provoca tipo
de agressão, ele também é capaz de desencadear o aparecimento de lesões orais. Professor, agora voltando um pouquinho sobre algumas manifestações comumente encontradas nas clínicas odontológicas no dia a dia, você poderia me falar sobre os riscos das doenças periodontais que aparecem decorrente dessa interação entre o álcool e o tabaco? Sim, o que acontece? Como a gente comentou, a agressão causada por esses agentes acaba desencadeando reação inflamatória. Essa reação inflamatória em nível de microcirculação na região do periodonto acaba se caracterizando inicialmente como gengivite, né, agravado por fatores como uma higiene oral não tão adequada, podem levar a uma situação de doença periodontal. A doença periodontal ela é extremamente comum em uma série de patologias sistêmicas. Então a gente pode citar, por exemplo, diabetes mellitus. Doença periodontal é extremamente comum em indivíduos portadores de diabetes. Indivíduos, por exemplo, HIV positivo também, a doença periodontal também tem uma prevalência muito grande. Então eu acredito que o profissional da odontologia, ele acaba tendo um papel importante no controle desses processos e também, às vezes, até no diagnóstico precoce, porque muitas vezes esses indivíduos podem ainda não ter um diagnóstico médico, né? Então, esse diagnóstico precoce realizado pelo cirurgião dentista, encaminhamento para tratamento do profissional da área médica, acaba colocando o profissional da odontologia um papel de destaque nesse processo todo. Com certeza. E em relação a essas doenças periodontais, essas doenças, elas impactam a saúde bucal a longo prazo? Com certeza, a doença periodontal vai levar a uma perda óssea mais exacerbada, mais acelerada, que pode causar uma perda precoce dos elementos dentários de uma forma geral, né? Então, às vezes, o indivíduo ele vai ter uma tendência a perder os seus dentes ainda no momento da vida que ainda seria importante ter essa manutenção, certo? Então, isso também pode predispor o aparecimento de outros processos inflamatórios, infecciosos na cavidade oral também. Isso vai prejudicar a qualidade do indivíduo, ele vai ter maior dificuldade com relação à sua alimentação, vai ter uma restrição maior com determinados tipos de alimento, e são fatores que a médio e longo prazo vão debilitando, vão causando restrições à saúde desse indivíduo de uma forma geral. Certo? E, Breno, a gente sabe que o método mais eficaz para a gente evitar essas patologias, né, seria cessar mesmo o uso do tabaco e do álcool. Mas é claro que pessoas que já são viciadas, esse processo ele é um pouco mais demorado, né? Requer também outras intervenções, né? Outros profissionais também auxiliando. Mas a curto prazo, quais seriam os métodos que essas pessoas que já são viciadas poderiam fazer para evitar ou pelo menos minimizar essas doenças? Naquelas situações, realmente, como todo vício, né, é muito difícil, todo hábito nocivo que uma pessoa desenvolve ao longo da vida, é muito difícil ser controlado, ser extirpado de uma forma rápida, né? Mas eu recomendo muito, primeiro que o uso de cigarro, de tabaco, traz muitas consequências para o sistema cardiovascular da pessoa. Então é muito importante que essa pessoa passe, além do acompanhamento odontológico, também passe por um acompanhamento por um profissional da área médica, porque o uso de tabaco pode estar relacionado, por exemplo, ao aumento da pressão arterial, pode estar relacionado a alterações vasculares, né, em todo o sistema cardiovascular, alterações nos pulmões também, né, que também fazem parte desse contexto do sistema cardiovascular. Então, antes de mais nada, um acompanhamento tanto pelo profissional da odontologia quanto por um profissional da área médica. Tentar diminuir o número de cigarros fumados por dia, né, evitar o consumo concomitante de cigarro e bebida alcoólica, porque
porque muitas vezes um estimula o outro, né? A pessoa fuma, já tem vontade de beber uma bebida alcoólica, da bebida alcoólica tem vontade de puxar outro cigarro, então talvez tentar cortar um dos dois aí nesse processo seria interessante. Algo que era muito comum, hoje em dia a gente não vê tanto, né? Aquele chamado fumo invertido, muitas vezes pessoas que colocam o cigarro invertido na boca, né, com a brasa para dentro da boca, essa alta temperatura pode provocar aparecimento de lesões na cavidade oral, principalmente ali na região do palato duro, a chamada estomatite nicotínica, né? É uma situação que precisa ser evitada, né? E de uma forma geral, tentar mudar os hábitos, procurar praticar uma atividade física, é algo também que, a partir do momento que o indivíduo começa a desenvolver uma atividade física, ele começa naturalmente, o organismo dele começa naturalmente a desejar alimentação mais saudável, começa a desejar práticas mais saudáveis, entre elas aí a interrupção do cigarro. É claro que é um vício, né? Então muitas vezes um acompanhamento no profissional da área médica pode facilitar essa luta contra o hábito de fumar e o hábito de beber, né? Mas tudo é questão de querer, né? A pessoa tem que desejar abandonar o cigarro. Esse eu acho que esse é o primeiro e mais importante passo. Breno, como que o diagnóstico precoce pode influenciar no tratamento dessas manifestações orais? Ótima pergunta. O que acontece? Vamos supor que foi feito um diagnóstico precoce de um câncer oral causado pelo hábito de fumar e de beber. O tratamento oncológico, ele tem diferentes etapas. Ele inicialmente pode ser realizado um procedimento cirúrgico, pode ser indicado também a radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, e a definição desse protocolo do tratamento oncológico passa muito pela chamada classificação TNM, né, onde se determina se aquele câncer está restrito ao seu local primário ou se ele já atingiu a circulação linfática, atingiu cadeias linfáticas, ou se mesmo esse câncer já se disseminou pelo corpo a partir de estabelecimento de metástases. Então, quando isso se faz essa classificação TNM, os profissionais da oncologia, eles definem o plano de tratamento específico. E naqueles casos em que o câncer foi detectado de uma forma precoce, ou seja, ele está exclusivamente no seu local primário, muitas vezes somente um procedimento cirúrgico já é suficiente para tratar aquela pessoa. Em estágios mais avançados, pode ser necessário uma cirurgia mais avançada, além do sítio primário, cadeias linfáticas serem removidas, ser necessário complementar com radioterapia, que é uma técnica também localizada, mas naqueles casos onde já ocorre uma disseminação da doença pelo organismo, o indivíduo vai ter que fazer um tratamento sistêmico mais agressivo, com quimioterapia, com imunoterapia, que pode acabar trazendo consequências maiores aí para esse indivíduo, uma dificuldade maior no tratamento, né? Então, um diagnóstico precoce pode ser a chave para um tratamento com o mínimo de sequela, o mínimo de prejuízo para esse indivíduo. Ok? Então, professor, para finalizar, o senhor tem alguma mensagem para passar para alguém que está com alguma manifestação na boca ou tenha vontade de parar o uso do cigarro, do álcool? Tem alguma mensagem para passar? Eu recomendo que as pessoas que fazem uso de tabaco, fazem uso de bebidas, comecem a pensar com mais carinho nesse assunto, procurem profissionais da área, profissionais de odontologia, profissionais da área médica, para ter maiores informações com relação a se tem algum tipo de alteração ou não na cavidade oral, certo? Então, antes de mais nada, passar por uma avaliação mais especializada, certo? E, se possível, também começar a trabalhar a mudança de hábitos, né, desses hábitos nocivos, porque são hábitos que a gente adquiriu durante a vida e que a gente pode simplesmente interromper. Eu conheço muitos
muitos pacientes, muitas pessoas próximas a mim que fumaram, que pararam de beber, né, pararam de fumar, de beber, e acabaram restabelecendo uma qualidade de vida boa. No fundo é isso que importa para todos nós, né? Viver bem, viver feliz, conviver com os nossos familiares por muito tempo, né? E tudo isso passa com autocuidado, com manutenção aí de hábitos positivos, né? Que possam fazer com que a gente possa viver bem e mais por muito tempo. Com certeza. É isso, a gente finaliza por aqui. Queria agradecer o Breno pela presença, agradecer o pessoal que assistiu até aqui, aos meus colegas que toparam participar, aos meninos do estúdio, a professora Martinelli também, que está orientando a gente nesse projeto. E espero que tenhamos uma próxima oportunidade para trazer mais informação para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade, viu? E parabenizo vocês professora Martinelli pela bela iniciativa. Com certeza o trabalho de vocês vai atingir muitos corações.